O pior de tudo não é a falta de conhecimento, e sim as modinhas. Maria vai com as outras. Se aparecer alguém falando que é muito bom você enfiar a cabeça dentro da privada, você vai enfiar? Com certeza não. Então você tem que se abastecer de conhecimento para poder aplicar isso na prática e não fazer errado igual a grande maioria das pessoas. No vídeo de hoje eu vou apresentar a você os 12 piores exercícios da musculação. Realmente são exercícios horríveis. E com esse vídeo você vai ter 3 benefícios. Primeiro deles, você vai deixar de fazer exercícios em que você não vai obter muita hipertrofia e ganho de força ou até mesmo nenhuma. Segundo benefício, você vai deixar de passar vergonha na academia, pois não tem coisa pior do que você fazer exercícios em que não vai lhe trazer hipertrofia e ganho de força e ainda por cima várias pessoas olharem e ver que você está fazendo exercícios que não tem nada a ver e vai te prejudicar bastante, além de não obter nenhuma performance. Terceiro benefício, fará com que você evite de ter lesões, pois vários exercícios que eu vou mostrar aqui para vocês, muitos deles, não todos, tá? Além de nos gerar benefícios em termos de hipertrofia e ganho de força, também poderá lhe causar grandes prejuízos como lesões. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Dan Torres, especialista em hipertrofia, biomecânica e cinesiologia, e ajudo as pessoas há mais de 26 anos a conquistarem seus objetivos de forma eficaz. E seja bem-vindo ao canal Dan Champions. E esse vídeo é apenas a parte 1. No próximo vídeo eu vou apresentar a parte 2, que será mais ou menos 8, 10 exercícios ou talvez mais, eu ainda estou computando. E esse vídeo, juntamente com o próximo, será o vídeo mais completo de todo o YouTube. Pois você vai ver por aí vídeos com os 6 piores, 8, 10 piores exercícios. Mas tem bem mais que isso, por isso que no mínimo vão ser 20 exercícios piores. Isso sem contar, lógico, tem alguns que são ruins, mas não encaixaria entre os piores. Os que eu vou apresentar aqui, nesse vídeo e no próximo, são os que são realmente péssimos. Muito ruins mesmo. E também nesses 2 vídeos, eu vou apresentar mais detalhes que muitos não apresentam por aí. Ou seja, determinado exercício é ruim, mas por quê? Eu vou explicar de uma forma mais detalhada o porquê que cada exercício é ruim, seja no que tange a questão da hipertrofia e ganho de força, ou no que tange a questão de maior propensão em gerar lesões a você. Antes, eu vou contar uma história para vocês. Há muito tempo atrás, quando eu comecei a treinar, cerca de 26 anos, confesso que eu fazia alguns desses exercícios. E o porquê? Alguns professores, em algumas academias que eu treinava, prescrevia alguns desses exercícios. E, obviamente, naquela época, eu não tinha muito conhecimento. Eu ainda estava começando a trabalhar com isso, estudar. E, enfim, estava no mesmo mar que vocês, ou seja, em meio a centenas de exercícios que existem, sem saber qual aplicar, quais são bons, ruins, péssimos. Mas, conforme foi passando o tempo, eu via que vários exercícios que eram prescritos eram ruins, passei a entender o porquê que eram ruins e troquei esses exercícios por outros muito melhores. E é exatamente por esse motivo que eu resolvi fazer esse vídeo parte 1 parte 2, para que você não tenha essa grande dificuldade na escolha de exercícios bons e ruins e que você não se deixe levar por qualquer ficha de treino prescrita a você. Pois mais importante do que performance com relação à hipertrofia e ganho de força é você evitar de ter lesões. Pessoal, o nosso tempo é o bem mais precioso. Então suponhamos que um dia você vai fazer um treino de quadríceps e aí você tem 4 exercícios de 4 séries, dá um total de 16 séries. Sendo que desses 4, 2 exercícios são inúteis. Você não vai obter nenhuma performance. Logo, em vez de você fazer 16 séries efetivas, você fez apenas 8. Ou seja, metade do treino foi pelo ralo. O pior de tudo não é a falta de conhecimento, e sim as modinhas. Maria vai com as outras. Se aparecer alguém falando que é muito bom você enfiar a cabeça dentro da privada, você vai enfiar? Com certeza não. Então você tem que se abastecer de conhecimento para poder aplicar isso na prática e não fazer errado igual a grande maioria das pessoas. Muitos dos exercícios que eu vou apresentar aqui são invencionistas. O que são invencionistas? São invenções sem fundamento nenhum. Invenção não é um problema, inclusive tem 2 vídeos que eu criei que tem aqui no meu canal. Mas esses 2 exercícios que eu criei, eles são baseados na biomecânica e na cinesiologia. Muito bem, agora eu vou mostrar para vocês os piores exercícios que existem. E o que eu vou fazer? Eu vou mostrar nessa primeira leva os 6 piores, e aí depois, no segundo bloco, os 6 piores elevado ao cubo, ou seja, pior dos piores. Muito bem. E não poderia começar com outro a não ser o clássico,
pule atrás da cabeça. Muita gente persiste após muitas décadas, em vez de fazer o pule frente, fazem o pule atrás da cabeça. Qual que é o problema desse exercício? A pior posição para o nosso ombro é quando nós fazemos a abdução do ombro no plano horizontal com rotação externa. Essa é a pior posição de todas. E exatamente é o que ocorre aqui no pule atrás da cabeça. Já quando você faz no pule frente, é muito diferente, olha só. Aqui não. Aqui eu tenho uma rotação maior do ombro. E aí com isso, lá na frente, 90 a 95% das pessoas vão ter lesões. Ah, Dan, mas pode ser que eu faça parte dos 5 ou 10% que não vai ter lesão ao fazer esse exercício. Aí que tá, não vale a pena correr o risco. Quando você faz o pule frente, você tem ainda mais performance, um pouco mais do que o pule atrás, além de você não correr risco de lesão, ou pelo menos minimizar muito. Então não tem lógica você fazer um exercício que vai te gerar menos resultado e muito mais chance de lesões. Então sempre faça o pule frente, nunca faça o pule atrás da cabeça, independente da sua estrutura óssea e articular dos ombros, que talvez você até possa fazer sem ter lesões, mas você não vai ter mais performance por isso e vai estar se arriscando à toa. Segundo exercício da lista dos piores exercícios: desenvolvimento com barra atrás da cabeça. Segue a mesma explicação, a mesma lógica do exercício que eu mostrei anteriormente, que é o pule atrás da cabeça. E o porquê disso? A posição pior para os ombros, né? É quando nós fazemos uma abdução transversal de ombro com rotação externa. E é exatamente isso que ocorre também nesse exercício. Então, ó, em vez de fazer desenvolvimento com barra na frente, muitos ainda persistem em fazer atrás da cabeça. E você não deve fazer nem com a barra reta e também não deve fazer no Smith atrás da cabeça. Você deve fazer com a barra na frente, ou se for fazer no Smith Machine, você também faça com a barra à frente. Terceiro da lista: supino máquina unilateral. Muitas pessoas já fizeram esse exercício, mas acredito que a maioria de vocês nunca fizeram e nem nunca viram ninguém fazer. Mas é importante eu mostrar aqui para vocês, porque mesmo assim hoje em dia ainda tem muitas pessoas fazendo. Como que seria? Em vez de a pessoa fazer simultâneo, ela faz unilateral, só que não de frente com relação à máquina. Ela fica com o peitoral dela voltado para a manopla, ou seja, ela fica de lado no banco, ó. Em vez de eu ficar encostado com as costas aqui no encosto, eu fico de lado. E aí o que acontece? A pessoa faz esse movimento aqui, ó. Ou seja, em vez de o meu braço ir para frente, ele vai para o lado. Esse exercício, se ele não for feito com muita carga, não tem grande propensão de lesão. Mas a questão é que a eficácia dele é muito baixa e eu vou explicar para vocês o porquê. Mas antes eu vou explicar a ideia por trás de muitas pessoas fazer esse exercício. Quando a gente vai fazer supino, quando queremos o máximo de contração no final da fase concêntrica, ou seja, obtermos o máximo de contração muscular, quanto mais fazemos abdução do ombro no plano transversal para dentro, ou seja, em vez de fazermos aqui igual no supino reto com barra, que não dá para fazer esse movimento, quanto mais movemos o braço na parte interna do corpo, ocorre maior encurtamento peitoral. Até aí está perfeito, né? Só que quando você vai fazer esse exercício, você vai ter que botar muita carga, porque essa posição que eu acabei de mostrar para vocês, vocês vão ter que fazer com, sei lá, 60, 70, 80% da carga menor. Então não tem lógica. É muito melhor você fazer esse exercício simultâneo, né? Ou seja, movendo as mãos para frente, do que você fazer para o lado. Pois você vai obter um bom encurtamento aqui, ó. Olha só.
Deixa eu ajustar aqui. Ó, repara que minhas mãos, elas vão começar nessa posição, ou seja, bem afastadas uma da outra. Conforme eu vou empurrando as manoplas, elas vão se aproximando. Lógico, não vão se aproximar tanto, muito menos, né? Ir para lateral do meu corpo, mas ocorre bastante encurtamento. Ó, como minhas mãos se aproximam e aqui elas se distanciam. Então, quando você faz simultâneo com o braço nessa posição, você tem muito mais força, você consegue muito mais torque. E aí você faz com uma carga muito elevada. Então, se você for pesar, é melhor você não ter tanto encurtamento fazendo de frente, mas com uma carga bem elevada, do que você obter mais encurtamento e fazer de lado. E se você quer obter o máximo de encurtamento do peitoral de uma forma bem efetiva, o melhor exercício que existe, não só para o encurtamento, mas também para a fase de alongamento do peitoral, é o crucifixo. Máquina, principalmente máquina, tá? Caso não tiver na sua academia, você pode estar fazendo no crossover. Aqui, ó, você obtém o máximo de encurtamento peitoral com grande eficácia, porque não perde torque. No crucifixo máquina, durante toda a execução, seja na fase excêntrica ou concêntrica, o torque é invariável, ou seja, é o torque contínuo. E aí com isso você vai obter o máximo de performance também na fase de encurtamento da musculatura do peitoral. Já vou mostrar para vocês o quarto exercício da lista. Mas antes, vou falar uma coisa. Fique até o final, pois esse último vai gerar muita, mas muita polêmica. Mas vocês vão ver que eu vou comprovar através da ciência que realmente não é eficaz. O problema dele não é nem a questão da eficácia com relação à hipertrofia e ganho de força, mas ele tem uma grande propensão a gerar lesão, principalmente na articulação do joelho. Então, ó, esse aqui é o Sissy Squat. Vem aqui de ladinho para o pessoal poder ver um detalhe importante. O que acontece? No Sissy, quando eu faço o agachamento, olha a distância do meu tronco para a articulação do joelho. E tem pessoas que jogam o tronco ainda mais para trás, gerando um torque ainda maior na articulação. Qual que é o problema desse exercício? Vou explicar de forma resumida, que eu tenho um vídeo que eu falo tudo sobre Sissy Squat. Mas, vamos lá. Quando nós fazemos o agachamento, qualquer tipo de agachamento, no agachamento livre, por exemplo, halteres com barra nas costas, vocês vão observar que, conforme eu vou agachando, o meu quadril vai indo para trás e o meu tronco vai indo para frente. No Sissy, isso não ocorre. No Sissy, o meu tronco fica para trás. Quanto maior a distância do meu tronco, juntamente com a minha cabeça, quanto maior a distância até a articulação do joelho, mais torque você vai gerar nessa articulação. Por isso que ele é tão complicado, né? Então, olha só. Gera muito torque sobre a articulação. E se eu for para trás, gera ainda mais torque. Então, caso vocês queiram ver tudo sobre Sissy Squat, inclusive uma dica que eu falo para atenuar esse torque excessivo e diminuir os riscos de lesões, vocês conseguem acessar aqui no meu canal. Pessoal, pela disposição aqui dos aparelhos, acredito que não dará para vocês verem direito o ângulo que eu queria mostrar para vocês. Agora eu ajeitei aqui, vai dar para vocês verem tranquilamente. Então, o que eu quis dizer naquela hora, que quando a gente faz o agachamento tradicional, ó, o nosso tronco não está tão longe da articulação do joelho. Já no Sissy, ó, ou seja, nessa posição da minha coxa referente à minha tíbia e a distância do meu tronco, o torque acaba sendo muito grande no joelho e conforme você coloca muito sobrecarga, com muito tempo de treino, você pode ter uma lesão. Quinto exercício da lista, abdômen com rolinho. Esse definitivamente é o pior exercício que existe para o reto do abdômen. Basicamente por dois motivos, vou explicar para vocês. Em primeiro lugar, qualquer exercício que vamos fazer para abdômen, devemos fazer flexão de tronco, ao invés de flexão de quadril. E o porquê disso? Quando nós fazemos flexão de quadril, nós temos uma grande ajuda de dois músculos, reto femoral, que faz parte do quadríceps, e o iliopsoas, que fica aqui bem na interseção entre a coxa e o quadril.
Então, sempre quando você faz flexão de quadril, você está jogando parte do trabalho que poderia ser 100% para o abdômen para esses dois músculos. E no abdômen rolinho acontece isso. E tem mais uma outra questão. No abdômen com rolinho, você acaba tendo um trabalho mais de dorsal e de tríceps do que de abdômen. Agora eu vou mostrar para vocês na prática para vocês poderem entender melhor. Só para vocês terem ideia, aqui na Iron Bag nem tem o rolinho. Como ele realmente é inútil, então não tem como eu demonstrar com o rolinho. O que eu fiz? Peguei uma barra pequena, reta, coloquei duas aneiras e vai simular exatamente igual se fosse abdômen com rolinho. Então vamos lá. O movimento é esse aqui, ó. Ajoelho aqui no chão, vou para frente. E depois eu volto. Repare que quando eu vou para frente, eu não tenho a flexão de tronco. Eu tenho a flexão de quadril. Então só por isso já tira muito o trabalho do abdômen. Só que tem um segundo ponto, conforme eu falei para vocês, que esse é que faz com que realmente seja o pior exercício de abdômen. No que eu estou fazendo esse movimento para frente, ó, que é a fase excêntrica, eu estou utilizando a força do meu dorsal e do meu tríceps para que eu não caia com o corpo no chão. E na fase concêntrica, a mesma coisa. Ó, repare que o movimento é esse, certo? O que lembra vocês? Qual o exercício? Exatamente esse, pull down. Pull down é esse exercício aqui, ó, né? Então, se repare que aqui é a mesma coisa. O pull down seja com a corda ou com a barra. Com a barra fica ainda mais parecido. Então, ó. Aqui eu tô tendo um trabalho mais efetivo para latíssimo dorso e tríceps, ao invés do abdômen. E também estou utilizando um trabalho de reto femoral e iliopsoas. Eu já vou falar para vocês qual é o sexto exercício da lista, mas antes deixa eu entrar. Está gostando do vídeo? Está lhe ajudando em algo? Então aproveita a oportunidade e se inscreva agora no meu canal. Para você ter conteúdo, comente aqui, que possam lhe ajudar a saber quais exercícios são realmente efetivos e quais realmente são desprezíveis. Pode jogar no lixo. Não vai te ajudar em nada, além de promover uma lesão futuramente em vocês. Sexto exercício da lista. E eu nem vou demonstrar qual será o sexto, pois é qualquer exercício que você venha fazer para abdômen oblíquo. Qual que seria o abdômen oblíquo? Vamos lá. Primeiramente eu vou explicar qual que é o abdômen reto. Ou seja, aqui nós temos o reto do abdômen, certo? Aqui na lateral nós temos o abdômen oblíquo, exatamente por as fibras deles serem de forma oblíqua, certo? Não aconselho, para a grande maioria dos casos, tá, fazer exercício de abdômen oblíquo. E se for fazer, bem eventualmente, ou seja, bem de vez em quando mesmo. Então, qualquer exercício que você faz para abdômen oblíquo, qual que é o problema? A maioria das pessoas, para não dizer todas, querem afinar a cintura, não querem alargar a cintura. Sempre quando vocês fizerem exercício para abdômen oblíquo, vocês vão fazer com que essa parte aqui lateral do seu tronco, ou seja, exatamente o abdômen oblíquo, ele se alargue. Então, ao invés de você ter a cintura mais fina, você vai ter a cintura mais larga. Principalmente mulheres. Mulheres, então, devem fugir a qualquer custo de abdômen oblíquo. Ah, Dan, mas se eu não fizer nenhum exercício de trabalho abdômen oblíquo, aí eu não vou fortalecer essa musculatura. Aí que você se engana. Todo exercício que você faz para o reto do abdômen, você também trabalha o abdômen oblíquo, só que com uma ênfase bem menor. Afinal de contas, o foco vai ficar na porção supra e infra. Então, nesse caso, não há necessidade de você trabalhar de forma isolada, de uma forma mais intensa, o abdômen oblíquo. Agora, eu vou mostrar os outros 6 piores da lista, ou seja, agora vai ser o 7º. Daqui pra frente é ladeira abaixo, só piora. Vão ser os piores dos piores, ou seja, os piores exercícios elevado ao cubo. 7º lugar, agachamento com deslocamento lateral. Realmente, totalmente inútil esse exercício. Como que seria? A pessoa agacha e ela vai deslocando lateralmente. Também conhecido como agachamento do siri. Pois você desloca para os lados. Esse exercício não tem eficácia, pois você não está nem fazendo um agachamento efetivo e nem fazendo de um jeito para promover o trabalho de glúteo mínimo e médio. E o porquê disso? Tem algumas pessoas que vão falar, Dan,
Mas muitas vezes, quando eu vejo o pessoal fazendo esse exercício, eles colocam um elástico aqui na coxa, que é para a pessoa, ao mesmo tempo, trabalhar o agachamento e trabalhar o glúteo mínimo e médio. Pois quando você faz essa abertura, né, de quadril lateralmente, você trabalha glúteo mínimo e médio. Só que na musculação, quando nós vamos fazer 2 exercícios em um, você não vai ter muita performance nenhum nem outro. Você tem que fazer de forma separada. Então você vai fazer um exercício específico para agachamento, um ou mais, né? E aí depois, eu quero trabalhar glúteo mínimo e médio. Aí você vai lá e faz cadeira abdutora, ou você até pode fazer isso aqui se quiser. Mas se você for querer trabalhar cada músculo de forma efetiva, não adianta juntar 2, 3 exercícios em um. Dan, mas muitas pessoas fazem esse trabalho, esse exercício, que é para ter um trabalho bom de mobilidade. Errado. Existem muitos exercícios muito melhores para vocês poderem trabalhar a mobilidade. Então eu vou mostrar um aqui bem simples para vocês entenderem. Então se vocês fizerem esse trabalho aqui, entre outros, é muito mais efetivo para você trabalhar a mobilidade. Já vou falar para vocês do 8º exercício, mas antes vou informar de uma incrível parceria que eu acabei de fazer, que é a Clear Estética. Uma clínica estética sensacional. Vocês vão encontrar lá um local muito aconchegante, diversos procedimentos, protocolos personalizados, atendimento com excelência. Lá vocês terão uma grande experiência, serão muito bem tratados e cuidados. Eu sempre vou lá e geralmente eu faço sessões de massagem, pois o meu trabalho acaba sendo muito braçal, né? Então, como eu trabalho com personal trainer, além das mentorias, palestras e o canal do YouTube, então no dia a dia eu acabo tendo bastante estresse muscular. E nada melhor que uma massagem maravilhosa, relaxante, para eu poder relaxar e descansar. Então eu super indico para vocês, mas agora vem melhor. Vocês falando que vocês vieram através da Dan Champions, vocês obterão 20% de desconto em qualquer procedimento, inclusive nas massagens relaxantes. Então aproveite esse desconto especial que vocês vão adorar. Vou deixar aqui na descrição o link deles. Vocês podem estar agendando horário, combinando o melhor procedimento que vocês querem. Vocês vão amar. 8º da lista. Manguito rotador interno e externo em pé com halteres. Esse realmente dá vontade de chorar só de ver alguém fazendo. Quando a gente faz rotação externa, é daqui, com o halter próximo do abdômen para fora, certo? Quando é com rotação interna, é o inverso. Você começa com o antebraço bem aberto, ou seja, na porção externa, e joga para a porção interna. Qualquer um dos dois é inútil com o halter quando você faz em pé. E eu vou explicar o porquê disso. Quando a gente faz com peso livre, não importa se é halter, barra, sempre o torque é de acordo com a gravidade, que é na vertical de cima para baixo. Se eu estou segurando o halter aqui, ele está querendo fazer com que minha mão vá para baixo. Ou seja, ele não gera nenhum torque lateralmente. Já se eu fizesse no cabo, por exemplo, o cabo puxa daqui, certo? Então, posso fazer rotação externa. Ou o cabo continua puxando daqui, eu faço rotação interna. Pois tem uma força lateral puxando, criando resistência. Já com o peso livre, isso não vai ocorrer. Agora, se você quer fazer com halteres, você pode estar fazendo deitado. Suponhamos que eu estou aqui deitado, tá? Aí, nesse caso, tem uma resistência de cima para baixo e eu estou com o meu tronco inclinado, deitado, né? Esse exercício é para você trabalhar a articulação glenohumeral do ombro, ou seja, para você prevenir lesões de diversos exercícios, seja para supino, dorsais e principalmente qualquer exercício para o deltoide, seja anterior, lateral ou posterior. E quando você faz em pé com halter, você acaba trabalhando mais o deltoide anterior, mas só de forma isométrica, ou seja, o trabalho é quase nulo, e também de bíceps, mesma coisa, isométrico. Existem 1 milhão, ou seja, qualquer exercício para deltoide anterior e para bíceps é melhor que esse. Então você não vai gerar trabalho efetivo em nenhuma das musculaturas. 9º da lista. Cada vez que a gente vai aproximando mais do 12º, que vai ser o último, mais a coisa vai ficando feia. Esse realmente, sem palavras. Leg press de lado. Seja nesse aparelho que é o leg horizontal, seja no 45 graus ou no vertical. Qual a ideia desse exercício? A ideia é que trabalhe uma porção diferente
seja do quadríceps, glúteo e adutor de coxa. Mas ao você fazer esse exercício, primeiro que você não vai promover um trabalho diferente para essas musculaturas. Segundo, que você vai ter que reduzir muita carga, que a posição é horrível, que eu vou estar mostrando para vocês. Terceiro, que quando você faz de frente para o aparelho, seja simultâneo ou seja unilateral, mas de frente, você consegue fazer com uma carga bem melhor e isso vai te gerar muito melhores resultados de hipertrofia, além de prevenir lesões, porque desse jeito aqui que eu vou mostrar para vocês, é uma posição que tem grandes chances de gerar lesão. Então como que seria? Em vez de a pessoa ficar aqui de frente para a plataforma, ela fica de lado. Ou ela apoia o pé um pouco na diagonal, ou às vezes até nessa posição. Então o que a pessoa faz? Ó, mesmo com pouca carga, já é desconfortável e muito difícil, porque o nosso corpo não é preparado para fazer esse movimento com cargas elevadas, tá? Então olha só. Posso subir carga? Quando você faz desse modo, você só vai ganhar uma coisa: grande chance de ter uma lesão no quadril ou qualquer musculatura envolvida, seja quadríceps, glúteo e adutor de coxa. E também você pode ter uma lesão na coluna vertebral, porque nessa posição, ó, acaba gerando um torque muito grande, fazendo com que o seu corpo fique em arco, ó. Não é uma posição anatômica. Vocês podem ver que eu não estou aqui assim, exatamente nessa posição. Eu acabo ficando com uma curvatura lateral de coluna. Ó. A incidência aqui sobre a minha coluna vertebral é muito grande, mas as maiores chances é de você ter lesão no quadril. 10º lugar da lista, rotação lateral de tronco com barra olímpica, ou até mesmo com a barra pequena. Como que seria? Exatamente uma rotação lateral. Esse exercício é horrível, péssimo, por dois motivos. Primeiro, conforme vocês podem ver, a chance de eu bater em alguém aqui é muito grande. Então, só por esse motivo, você já não deveria fazê-lo. Segundo lugar, quando as pessoas fazem esse exercício, elas têm o intuito de trabalhar o abdômen oblíquo, afinar a cintura. Quando você faz esse trabalho de rotação de tronco, primeiro que você não vai fortalecer o oblíquo. E mesmo que fortalecer, conforme eu expliquei anteriormente, você não quer ficar com a estrutura mais larga, e sim mais fina. Quando você faz exercício para o reto do abdômen, você já trabalha o oblíquo, sem trabalhar de forma isolada, ou seja, sem exagero. Então, ao fazer essa rotação de tronco, você só promove uma coisa: uma grande chance de cisalhamento, seja da musculatura do quadril ou da coluna vertebral. Pois quando você faz esse movimento com carga elevada e por muito tempo, você tem grandes chances de obter uma lesão, seja na coluna vertebral ou em algum dos músculos do quadril. Então você jamais deve fazer esse exercício, não vai te gerar benefício algum. 11º e penúltimo da lista. Esse é o pior dos piores, é o mais horrível, realmente é muito trash. Nossa, dá até uma coisa assim de ver as pessoas fazendo na academia. É totalmente inútil, sem lógica nenhuma. Apesar de ser o pior da lista, não é o mais polêmico. O mais polêmico, conforme eu falei para vocês anteriormente, vai ser o último, que vai ser o 12º, que eu deixei especialmente para vocês em último lugar. Vamos lá. Penúltimo da lista. Se chama deslocamento com anilha atrás da cabeça. Também conhecido como volta ao mundo. Como que seria esse exercício? A pessoa pega uma anilha e faz exatamente esse movimento, ó. Para um lado e depois vai para o outro. Qual é a ideia desse exercício? Trabalhar a mobilidade escapular e dos ombros, né? Mas ele não tem nenhuma eficácia. Lembra que eu falei para vocês que o pior movimento para o ombro, né, a pior posição, é a abdução do ombro com rotação externa? Quando nós fazemos esse exercício, olha só. Olha a minha posição. Acaba sendo até pior, ó. Ó, lembra? Essa é a pior posição para os ombros. Com sobrecarga, acaba sendo ainda pior. Se você quer um trabalho de mobilidade de ombro escapular, existem diversos exercícios super eficazes, em que você pode estar fazendo sem carga ou até mesmo carga. Agora esse, não tem lógica nenhuma vocês fazerem.
Isso fará com que você tenha uma grande propensão de obter lesão e nenhum benefício de mobilidade. Bom, vamos agora ao último da lista, o mais polêmico de todos. Mas antes, caso vocês queiram contratar o meu serviço de mentoria em hipertrofia, terei o maior prazer em pegar na sua mão e poder levá-lo a obter sucesso na musculação, conquistando o seu tão sonhado objetivo, seja ele de hipertrofia, resistência, força máxima. Terei o maior prazer em poder lhe ajudar a chegar nesse tão sonhado objetivo. Vou deixar aqui na descrição o link, lá vocês terão acesso a todas as informações que vocês precisam. Último da lista, agachamento no Smith Machine. Isso mesmo, um exercício que provavelmente você nem imaginava que estava entre os piores e com certeza é o mais polêmico. E de todos os exercícios que eu mostrei aqui da lista, esse é o mais comum de todos. Eu vou dar uma explicação resumida, depois eu vou deixar a indicação para vocês poderem assistir o vídeo na íntegra desse exercício. O que acontece? É muito melhor você fazer agachamento livre. Fica aqui de lado, só poder ver. A nossa coluna, nós temos as curvaturas naturais, né? Da parte da cervical, torácica e lombar. Quando eu agacho, vocês podem ver que o meu quadril vai para trás e o meu tronco vai para frente. Ou seja, eu não desço em um eixo totalmente reto. O meu corpo ele se move igual se fosse em formato de S. Certo? Já quando você agacha no Smith Machine, ele condiciona você agachar em uma linha retilínea, em uma linha vertical. Sendo que o nosso corpo não foi programado para isso, nós não conseguimos descer em uma linha retilínea. Então, observa só. Vocês vão ver que não tem como eu fazer essa ondulação no agachamento natural. Ó, ele condiciona a promover uma retidão da minha coluna vertebral. Qual é o problema em você fazer o agachamento no Smith Machine, principalmente se você fizer durante muito tempo e com muita sobrecarga? Você vai agredir cada vez mais a articulação do quadril, joelho e da coluna vertebral, devido a você não ter esse alívio conforme você faz agachamento natural. E tem um modo ainda pior, muito pior, de você estar fazendo agachamento no Smith, que é muito comum. É quando a pessoa coloca os pés projetados à frente. Então, olha só. Em vez de a pessoa fazer com os pés abaixo aqui da linha da barra, ó, tá vendo? Aqui é igual se eu tivesse com os pés no meio da barra. Pois ela vai um pouquinho para trás, tá, pessoal? Então, ao invés de a pessoa fazer aqui, ela bota o pé lá na frente, ó. Ó, nessa posição, tá vendo que é parecido com o sissy squat? Ou seja, o meu tronco está bem distante da articulação do joelho. Desse modo, você promove um torque ainda maior, desnecessário e perigoso na articulação do joelho, na articulação do quadril e ainda maior sobrecarga na coluna vertebral. Então fuja desse exercício e no lugar faça o agachamento livre. É muito, muito melhor. Você vai ter mais performance e também vai prevenir lesões. No próximo vídeo eu vou apresentar a parte 2, em que vai ter mais 8 ou 10 exercícios. Eu ainda estou computando para ver os piores exercícios da musculação. E para finalizar, mais duas coisas. Se inscreva no canal se você gostou desse vídeo, deixe seu like e também ative o sininho para você ficar sempre por dentro das novidades que eu preparo para você, com muito amor, carinho e dedicação. E a última coisa, conforme eu falei para vocês, eu ia estar indicando o vídeo agachamento no Smith Machine. É o vídeo mais completo que tem no YouTube. Ele tem 42 minutos a versão completa e cerca de 25 minutos a versão soft. Qualquer um dos dois vocês vão entender de forma mais aprofundada porque realmente você não deve fazer agachamento no Smith. E caso você persista em fazer, lá eu dou dicas para você atenuar essa questão de propensão à lesão e performance. Então, ó, clica aqui do lado que está sensacional. E aguarde que logo logo vai chegar o parte 2, ou seja, o próximo vídeo vai ser o parte 2. Muito bem, então já sabe, né? Vamos que vamos pra cima?